Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre o E-Social. O prazo para que as empresas entrem no programa está chegando ao fim. Também vamos falar sobre uma iniciativa dos servidores do Tribunal de Justiça de Alagoas que está levando solidariedade e assistência a várias instituições filantrópicas do Estado. A partir de 1º de julho, as empresas com faturamento anual menor que 78 milhões têm que aderir ao E-Social. Se trata da primeira etapa da segunda fase de implantação no país, que teve início em janeiro desse ano. Todas as empresas que optaram pelo Simples Nacional, inclusive as micro, além da MEI e pessoas físicas com funcionários, devem passar informações relativas aos cadastros do empregador. Aqui comigo no estúdio está Tanísia Rodrigues, conselheira do Conselho Regional de Contabilidade. A orientação é que os empresários não deixem para a última hora. Isso. Então, o E-Social, explicando um pouquinho como é o E-Social, né, para as pessoas entenderem, ele é um banco de dados, um grande banco de dados, onde os empregadores vão passar informações, né, dos funcionários, cadastro dos funcionários, cadastro da própria empresa e toda a informação desses funcionários. Então, existe esse faseamento que o governo fez para poder facilitar as empresas a fazer essa adesão a esse programa, certo? E começa agora para as empresas com faturamento realmente inferior a 78 milhões, agora em julho. Então, todos têm que fazer essa adesão, procurar um contabilista para se orientar sobre como fazer esse processamento e aderir ao E-Social. A gente até entende, por exemplo, convocação de estudantes para renovar a sua carteira de compra de crédito, que o banco faça também uma convocação, que o TRE faça a convocação. Mas para que serve esse E-Social? Na verdade, ele é uma substituição do processamento hoje da folha de pagamento dos funcionários. Basicamente isso. Então, é um grande banco de dados, onde o governo vai ter a informação dos funcionários, onde os próprios funcionários vão ter também a informação deles, os empregadores e todos os órgãos envolvidos na sistemática da folha, né? Informações referentes a FGTS, INSS, seguro-desemprego. Então, tudo vai estar em um único banco de dados. Os sistemas vão se adaptarem a essa nova realidade, porque não existe um programa onde você vai lá e transmite. O próprio sistema de folha de pagamento vai gerar a informação e transmitir para o governo, para esse grande banco de dados. A iniciativa foi do governo? Do governo. Quando o governo criou o SPED, chamado Sistema Público de Escrituração Digital, que começou lá com a nota fiscal eletrônica, aquela transição toda da nota fiscal eletrônica e tal, então já foi um processo de migração para isso. Então, o último estágio do Sistema Público Digital seria o E-Social, que é a folha de pagamento. Então, primeiro veio a nota fiscal eletrônica, depois a parte de sistemas de transmissão de arquivos fiscais das empresas, referente à nota fiscal, apuração dos tributos. E agora segue a última fase, que vai ser do E-Social, que é toda a parte referente à folha de pagamento dos funcionários. O que o governo pretende com isso? Ele pretende ter mais informações, né? As informações serem seguras, porque hoje existe uma falha grande nessas informações. Muitas empresas não se adequam aos prazos trabalhista. Então, assim, existe muita empresa que deixa de seguir uma regra, uma parte da lei, porque não sabe, ou por displicência, negligência, enfim. Mas aí, com o E-Social, você não vai poder mais deixar isso para fazer depois. Um exemplo clássico, que as empresas, na sua maioria, faz, certo? É a admissão de uma pessoa. Ela faz a admissão na pessoa e manda a informação para a contabilidade, para o setor pessoal, no final do mês, sendo que essa pessoa foi admitida no começo, no dia 1º. Então, assim, com o E-Social não é mais possível fazer isso. Para poder essa pessoa começar a trabalhar, ela já precisa estar sendo informada lá no E-Social antes do início. Se por acaso ela começar e não tiver toda a informação lá, ainda que contrate experiência, porque existe essa falsa ideia de que na experiência a pessoa não precisa estar com a carteira assinada, então
tem que estar com a carteira assinada e a informação já tem que constar no programa do E-Social. Se não constar, a empresa já está vulnerável à multa. E as multas variam muito e é alta. Por exemplo, no caso de admissão, a multa, se for uma empresa que não seja do Simples, ela tem R$3.000 de multa aí, só pela não admissão correta. E se for uma empresa do Simples, tem aí uma multa de R$800. O que é que o governo pretende, controlando as finanças, vamos dizer assim, as informações? Ele pretende uma maior arrecadação, é fato, né? Um controle efetivo sobre as informações desses funcionários para dar seguridade referente a INSS, a benefícios futuros como aposentadoria. Então, com essas informações, ele vai assegurar os direitos dos trabalhadores e também vai ter uma arrecadação maior. Qual é a vantagem para a empresa? Para a empresa, na verdade, vai ser uma simplificação de processos, porque hoje a gente tem vários processos, certo? Durante um mês você tem que fazer várias coisas. Por exemplo, tem que fechar a folha, tem que transmitir a CEFIP, que é uma obrigação trabalhista, o CAGED, aí anual tem DIF, RAIS, então são várias obrigações que você tem que estar o tempo todo se atentando e cada uma delas tem um prazo e se você não cumprir também gera multa. Então, com a substituição para o E-Social, você vai deixar de transferir tudo isso, transmitir todas essas obrigações e vai ter uma única informação que através disso aí não precisa mais gerar outras informações, já vai estar completa. Quando o governo baixa uma situação como essa, ele precisa preparar os escritórios de contabilidade, os contadores, contabilistas, a contabilidade das empresas? Na verdade, cada profissional tem que buscar informações, ele disponibiliza informações sim, né? Existem os layouts, os manuais, mas cada profissional tem que buscar as informações, se atualizar, assim como qualquer área, né? Então, tem que estudar, tem que buscar para trazer essa informação atualizada para os clientes, para as empresas, para elas se adequarem corretamente. Qual é o peso da multa? Olha só, não existe uma multa específica para um ato só, certo? Então, as multas são de acordo com a legislação trabalhista. Cada ato que não for feito corretamente, ele vai gerar a multa daquilo ali. Por exemplo, no caso que eu falei da admissão, a multa é aquela. Então, cada ato que deixa de ser feito, de ser cumprido de acordo com a lei, vai gerar a multa específica daquilo ali. Mas, no geral, o Sistema Público de Escrituração Digital, que é o SPED, que engloba o E-Social, a multa dele, ele varia aí entre R$500 e R$1.500, por não fazer no prazo. Mas não quer dizer que você não fazendo isso, as outras referentes a cada tipo de situação não deixe também de ser cumprida, entendeu? De ser cobrada. A adesão é obrigatória, ela é facultativa? É obrigatória para todas as empresas que têm funcionário, inclusive o MEI que tiver funcionário. Então, todas agora, a partir de agora, todas vão ter que aderir ao E-Social. Qual é o nível de adesão? Você recebe essa informação estatística do governo, não? Não, eu não tenho essa informação. Mas as empresas estão se preparando, estão preocupadas? O movimento com os contabilistas e contadores tem feito? Sim. Já vem um tempo, né, essa prorrogação do início dessa obrigação, então muitas pessoas se prepararam desde antes e aí já estão até treinando outros profissionais e tem uns que deixam sempre para o finalzinho, né, então agora nesse período a gente vê uma correria das pessoas querendo fazer curso, querendo se especializar nesse assunto, mas assim, o Conselho de Contabilidade também vem fazendo pauta sobre isso, ajudando aos contabilistas se inteirar desse assunto e ficar capacitado para atuar. 1º de julho. Está batendo a porta aí, né? Isso. Como é faseamento, existe 3 partes, né? Então, em julho vai ser as informações dos empregadores. Então, eles vão ter que passar as informações dos empregadores. Quando for em setembro, vai ter a parte dos vínculos empregatícios. Então, naquelas empresas que foi passada a informação, quantos funcionários, quem são os ativos, quem está de afastamento por algum motivo, seja licença maternidade ou algum tipo de licença do governo, enfim. E em novembro vai ser rodada a primeira folha de pagamento já no sistema online, já na folha de pagamento do E-Social. O Brasil inteiro? O Brasil inteiro. Uhum. Quais são as vantagens para o empregado? O empregado é a garantia do direito dele.
certo? Porque até então ele não tem onde acompanhar, né, se o empregador está contribuindo com o FGTS, com o INSS. Então, às vezes, quando ele vai atrás dos direitos dele, ele descobre que não tem tudo que foi recolhido, né, os tributos em cima da folha de pagamento. E, nesse quesito, ele vai ter como garantia os direitos dele assegurados, né? Porque se o governo vai estar ali online, verificando se aquele empregador está cumprindo com as obrigações, e ele vai também estar podendo fiscalizar isso, então, em tese, ele não vai ter os direitos dele negados. Uhum. Essa primeira medida aqui, de 1º de julho, é para os empregadores ou as empresas. É isso. Até novembro, os empregados. Como é que eles vão convocar os empregados, as empresas, o governo vai convocar? Como é que é feito isso? Não, então, as empresas que trabalham já fazendo folha de pagamento, ou no próprio sistema, se for um ERP, ou se for através de um escritório de contabilidade, que tenha um sistema específico para gerar a folha de pagamento, esses sistemas vão se adaptar, segundo o layout que foi disponibilizado pelo governo, pelo E-Social, para adequar esse sistema à realidade do E-Social. Então, quando gerar essa folha, gerar as informações, lá dentro do próprio sistema, vai existir um botão, alguma coisa que você clica em enviar, e ele vai transmitir essa informação automática para o governo. E estamos numa época assim, de transmissão online, né, de programas, né, programas de folha. Existe um programa específico, E-Social, com relação para a adaptação a esse pedido do governo, essa solicitação, essa obrigatoriedade do governo? Não. Os sistemas de folha de pagamento têm que se adequar ao E-Social. Mas alguém está vendendo um programa específico? Alguma empresa? Não, porque na verdade assim, todos os sistemas que trabalham com folha têm que se adequar. Então, se você procurar um sistema de folha, ele tem que estar adequado ao E-Social. Não vai existir mais um só para o E-Social, certo? Então, todos os sistemas que rodar folha de pagamento de funcionário vai ter que se adequar ao E-Social. Então, qualquer um, não tem uma marca em específico, não. Qualquer um sistema de folha de pagamento tem que estar adequado ao E-Social. No mercado existe? Existe vários. Uhum. Agora sim, todos estão ainda naquele processo de adaptação, né? Tanto o governo quanto os próprios programas de sistema, né, também estão se adaptando ainda, porque é tudo novo, né? Novo para todo mundo. A forma de fazer é nova para todo mundo. Uhum. Há quanto tempo o governo quer implantar isso e tem uma resistência ou um pequeno entrave? Olha, a do doméstico entrou em vigor em 2015, né? Teve até um entrave aí, porque foi, como dizer assim, um teste. Ele fez o da doméstica para poder fazer um teste no país. E teve até um entrave, um atraso aí de gerar a guia e tal. Então, aí foi quando ele prorrogou. Então, vem já desde 2014, 2015, essa tentativa do governo colocar em prática, sendo que vem sempre postergando, só que agora realmente vai entrar em vigor, porque já entrou as empresas que têm um faturamento superior a 78 milhões em janeiro, já está rodando. Então, não tem mais por que atrasar, né, as demais empresas. O volume é grande, sim, mas eu acho que assim, é mais questão de adaptação. Eu acho que em torno de 6 meses o governo resolve todos os problemas em relação aos problemas que tem de transmissão, layout e tal, e consegue resolver e o E-Social fica realmente vigente. Esse modelo complica ou simplifica? Do E-Social? Uhum. No começo ele vai complicar um pouco, porque as empresas e as pessoas têm uma cultura de não fazer tudo a rigor, nos prazos legais. Então, vai ter que ter essa mudança de cultura um pouco, né? Assim, as empresas se adaptarem a isso, realmente seguir os prazos legais para poder seguir realmente a questão do E-Social. Mas, no futuro, realmente vai existir uma simplificação, porque em você deixar de transmitir isso, CFIP, um monte de coisa durante o mês, só uma transmissão e já vai resolver toda a sua vida, vai ser melhor.
Conversamos com Tanísia Marinho, ela é conselheira do Conselho Regional de Contabilidade. Muito obrigado pela entrevista. Em nome do Conselho, quero agradecer a oportunidade de estar aqui e explicar para todos sobre o E-Social, né? E dizer assim, que procurem o Conselho de Contabilidade, os cursos que estão sendo oferecidos lá para se adequarem, para se capacitarem, para não ficar de fora dessa nova obrigação. No próximo bloco vamos falar sobre o projeto Servos do Tribunal de Justiça de Alagoas, uma iniciativa dos servidores que está fazendo uma corrente do bem e levando solidariedade a várias instituições filantrópicas do Estado.